Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 20 e 21. De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus amados, o tema da nossa reflexão é pastores reféns, pastores militantes. A reflexão de hoje pretende ser um alerta, especialmente, meus amados, para os que estão no fronte da batalha, lutando a boa peleja do Senhor, os ungidos de Deus. Longe de ser uma provocação ou uma condenação aos que pensam diferente de mim, mas quem sabe, meus amados, esse seja um bom momento para refletirmos juntos sobre o assunto e apararmos os excessos. Estamos vivendo sim uma transição forte na nossa nação. Chegou a vez do engajamento político dos pastores evangélicos. E com todo o respeito, a analogia que vou fazer, os pastores de hoje são os padres de ontem. A teologia da libertação na Igreja Católica trouxe o engajamento do clero e dos leigos na política e com eles a subserviência político-partidária. Mas ainda assim eu queria frisar que há muitos, meus amados, que ainda não se engajam na política, muitos que são avessos a tudo isso que está acontecendo entre igreja e política. Amados, aqui se torna indiferente de quem esteja no poder, a cor da bandeira. Agora, verdade é que todo cristão tem dupla cidadania. Ele é cidadão do país onde vive, onde nasceu, mas também é cidadão do reino de Deus. Jesus não diz qual é o limite entre ambas as obrigações. Isso é a consciência de cada um que deve decidir. O nosso texto básico encara talvez a mais ardilosa e inteligente pergunta feita a Jesus, com o objetivo de conseguir que Jesus perca o respeito da multidão, condenando-se por suas próprias palavras diante do povo ou das autoridades romanas. Agora, com a sabedoria que era peculiar a Jesus, sempre Jesus estava estabelecendo princípios. E ele aqui, nesse caso, estabelece um princípio muito sério e importante, que a nós foi concedido na sua resposta à pergunta, né? E eu diria, a resposta à pergunta de Jesus, usando a dialética judaica, coloca os seus inquiridores em situação difícil com a sua inesperada resposta à pergunta. O cristão autêntico não falhará em sua obrigação para com Deus, e nem tampouco em sua obrigação para com a sociedade, a nação. Jeremias 29, 7, ele diz: procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. E como disse Pedro, temei a Deus, honrai o rei. 1 Epístola de Pedro 2,17. Agora, se Jesus perguntasse a respeito da minha e da sua vida, como se nós fôssemos uma moeda, de quem é esta imagem? Quem seria visto em nós? Jesus ou seu político de preferência? Não vou citar nomes aqui. A resposta precisa ser Jesus. Porque é justamente isso que devemos refletir em Jesus. A imago Dei, a imagem de Deus, será sempre o nosso referencial primeiro, do nosso primeiro compromisso, o nosso compromisso supremo, acima de todos os outros compromissos. Mas é complicado descer a carvoaria e não voltar com a roupa tisnada de carvão. O que está se dando a César em termos de tempo, em termos de energia física e mental, e sobretudo o desgaste emocional com a quebra de laços de amizade, laços familiares, vai muito além do que pretendíamos. Um preço muito alto, igreja.
Como sei se já sou refém ou militante? Se eu amanheço respirando política, se durmo com o mesmo tema, é bem provável que seja ou um ou outro. Há consequências para tudo isso? Lógico que há consequências para aqueles que são do Senhor. A perda do foco espiritual para as questões políticas acontecem gradualmente, sorrateiramente, e quando Deus precisa de que nós estejamos do nosso melhor, não o atendemos porque a nossa mente não está focada no dar a Deus o que é de Deus, em primeiro lugar. César será sempre aquele guloso, querendo muito mais do que tem direito. Se possível, ele quer também o que é de Deus. Lembre-se, Faraó disse a Moisés: deixa ficarem as crianças e as ovelhas aqui no Egito, os demais podem ir celebrar ao Senhor. Faraó queria um povo liberado em parte, mas um povo dividido não pode adorar. O problema, meus amados, é que estamos dando a César o que pertence somente a Deus. Estamos lutando as guerras que não são nossas. Estamos fazendo alianças que comprometem a mais importante de todas as alianças. Há alguns que são mais aguerridos na política do que na evangelização. E se Jesus, meus amados, é o nosso modelo em tudo, podemos perguntar qual foi a postura de Jesus acerca das questões políticas. O nosso mestre sempre teve o extremo cuidado em separar o que era eterno do que era temporal. Vamos tomar 2 momentos. Jesus aborda o assunto em 2 momentos que eu quero referir agora. Em João 18:36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. E quando os militantes judeus, ansiosos pela supremacia de Israel sobre o Império Romano, perguntaram ao Senhor: é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus deu-lhe a tremenda resposta: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Nos 2 momentos, meus amados, Jesus se abstraiu, mas muito consciente que a autoridade do Pai estava muito acima das autoridades civis, as autoridades temporais. Não é uma questão de radicalização, porque o Senhor prescreve os 2 lados da moeda. É como que um lado é dar a César e o outro lado dá a Deus. Agora, não podemos colocar César e Jesus num só lado da moeda. Não, nós não podemos. A minha alerta tem o objetivo de retornarmos à sobriedade, em que a nossa vida espiritual esteja acima do que acontece no noticiário político, em que dar a Deus o que é de Deus vem primeiro, e depois dar a César o que é de César. A resposta à pergunta não cala: de quem é esta imagem? De quem é essa imagem? Que cada um responda por si mesmo. Meus amados, esta é a palavra de hoje. Pastores reféns, pastores militantes. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia.